Seja muito bem-vindo ao Somatize, eu sou a professora Edna e agora eu vou responder uma dúvida de EDO, Equação Diferencial Ordinária, que o Sidney me mandou. Bom, Sidney, normalmente as equações diferenciais ordinárias têm a letra X e a letra Y, né? A sua tem a letra Y, a letra T como se fosse um X e a letra X como se fosse um Y. Então não vai ser muito diferente, a gente só vai adaptar a fórmula, tá? Normalmente a fórmula, a derivada, a gente quer achar uma função y, no seu caso a gente vai querer achar uma função x, tá? Mas é a mesma ideia. Então nós vamos fazer o método dos fatores integrantes para achar qual é a função que, na hora que eu multiplico uma variável t vezes a derivada dessa função e somo a essa função, eu encontro exatamente a minha variável t, tá? É isso que a gente quer saber, a resposta de uma EDO. É uma função que se encaixe na equação diferencial dada, tá? Vamos lá. Primeiro eu tenho que entender como que seria o esquema da equação de primeiro grau, como que ela tem que estar escrita para que eu faça o método dos fatores integrantes, tá? E quando a gente tem um mais ou menos, é justamente o método melhor para fazer, porque a gente tem o método da separação de variáveis, mas esse é ideal quando a gente tem só multiplicação, tá? Em alguns casos, mesmo tendo mais e menos, a gente consegue fazer uma fatoração e transformar em multiplicação. Aí sim usar o método. Nesse caso não vai dar, só vai dar os fatores integrantes mesmo, tá? Então funciona da seguinte forma. Para que eu tenho que encontrar o modelo genérico da equação para usar o fator integrante, que é o seguinte. Para você que já viu o vídeo no meu canal, você vai ver que eu fazia isso com y, agora eu vou fazer com x e t, e não com x e y, tá? Mas é a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, nós precisamos ter a derivada da função mais, nesse caso aqui, um f de t vezes a função é igual a como é que eu vou colocar aqui? Na verdade, nós colocamos aqui um p. Não vou colocar F, não. Vou colocar a gente fala P de X e Q de X do outro lado. Então, aqui vai ser P de T e aqui Q de T. Então, é mais ou menos isso aqui, Sidney. Tem que estar nesse estilo. Alguma coisa multiplicada com X, desse lado alguma coisa sem o X e aqui somente a derivada da função. Então, no nosso caso, tem esse t aqui, ó, atrapalhando. Não podia estar ali multiplicando um t vezes a derivada da função. Tinha que ser só a derivada da função. Então, o que a gente vai fazer? Dividir toda a equação por t. O esquema é sempre esse. Dividir toda a equação por essa letra que ficar, ou expressão, letra ou expressão, que ficar multiplicando a derivada, tá? Então, começando aqui, nós vamos dividir toda a sua equação por t. Então, vai ficar assim. T, x' dividido por t, mais aqui x dividido por t, igual a t dividido por t. Tá vendo? Nós vamos dividir todas as partes por t. Esse é o esquema. Aí, aqui vai cortar o t, vai ficar do jeito que eu preciso. Aqui, eu posso falar que isso é 1 sobre t vezes a função x, porque aí eu tenho a expressão que eu quero, um p de t. E do lado de cá, t dividido por t é 1. Então, ó, nós temos esse aqui, ó, é o nosso q de t. E 1 sobre t é o nosso p de t, que é uma expressão que multiplica com x. E aqui é uma expressão que não tenha x, tá ok? Montei o esquema da nossa equação. Aí nós passamos a calcular o fator integrante, por isso chama método dos fatores integrantes. Bom, esse fator integrante, vou calcular para cá, é o nosso μ, e a fórmula dele é número de Euler elevado à integral de p de t dt. Sempre isso. Número de Euler, elevado à integral do que fica na frente da função, vezes não, né? De acordo com a letra que eu tenho, que no caso é t, então dt. Bom, então aqui vai ficar, nosso fator integrante vai ser elevado à integral de, quem que é p de t? 1
sobre t. Então, 1 sobre t dt. Aí, nosso mi, então, vai ser igual a... Vamos calcular a integral de 1 sobre t. Aquilo ali nós temos definido na tabela de integrais, né? Integral de 1 sobre x é ln de x. Né? Então, integral de 1 sobre t é ln de t, tá? Tem que saber dessas fórmulas de integrais básicas, tá, Sidney? Então, aqui vai ser ln de t. Nós ignoramos a constante aqui no fator integrante, nós consideramos que ela é zero, tá? Então, vai ficar ln de t. Bom, para terminar, como esse ln é um logaritmo neperiano na base e, que é a mesma base aqui da nossa potência, isso é uma regra de logaritmo. Toda vez que eu tenho uma potência, que a base do logaritmo é igual à base da potência, nós podemos cancelar e ficar só com o logaritmando. Então, achamos o nosso mi, ele é simplesmente t. Nosso mi vale t, ok? Vamos para a terceira e última fórmula, que é o seguinte: mi vezes a função, então no caso x, é igual à integral de mi vezes q de t. Tem esse parênteses aqui, não. Coloquei mais menos. Q de t dt. Então, essa é a nossa última fórmula, que eu já dou ela resumida para vocês aí. Então, mi vezes a função é igual à integral de mi, parecendo um mi, mas é um mi. Mi vezes q de t, que é essa parte que fica aqui depois do igual, em função de t. Então, mi a gente acabou de achar, vale t. A função é o que a gente quer descobrir. X. Para cá, integral de mi, t, vezes q de t, 1, dt. Certo? Tá acompanhando aí, Sidney? Deixa um joinha no vídeo, hein? Bom, aqui, t vezes x não há o que fazer. T vezes 1 aqui vai ser t. Então, eu tenho que fazer a integral de t. Bom, a integral de t é a regra prática da integral, é super fácil. É aquela que eu somo uma unidade ao expoente e divido pela mesma soma. Então, esse t aqui está sem expoente nenhum, é t elevado a 1. Então, eu vou somar uma unidade a esse expoente. Então, vai ficar t elevado a 2. E eu divido por essa mesma soma, ou seja, o número que fica no expoente também fica embaixo. E nesse caso aqui, eu lembro da constante. Para finalizar, Sidney, só falta tirar o t, porque a resposta é a função. Então, eu não quero t vezes a função, eu quero a função. Então, se a minha função está multiplicando por t, eu posso dividir, como eu fiz aqui, ó, dividir todos os termos por t, que aí eu tiro isso. Então, eu venho aqui agora, divido por t, divido por t, divido por t. Vou ter, Sidney, x igual, que é a minha função, igual, t ao quadrado dividido por t vai dar só t, mantenho 2, mais a constante dividido por t. Essa é a nossa resposta. Essa é a função que eu estou procurando dessa equação diferencial ordinária. Espero que você tenha gostado desse vídeo, Sidney. Compartilhe aí com seus colegas de faculdade. Ajuda bastante a gente a crescer, combinado? Beijão, Sidney.